E então eles disseram, olha, você é um milagre. Você chegou aqui praticamente morto. O lockdown foi inesperado. Para muitos foi devastador. Mas a palavra de Deus não mente. Ela diz que no mundo nós teremos aflições, Mas que de tudo poderíamos ter esperança. Sejam bem-vindos à nova série do ArenaCast, Unlockdown. Pessoas que foram além da pandemia. Falou, olha, por segurança você está com todos os sintomas de Covid. Por segurança vamos fazer uma tomografia. Na tomografia, aí já acusou que o meu pulmão já estava 50% comprometido, que é um índice considerado muito alto. E aí o médico, na hora ele decidiu, você não vai voltar para casa, você já vai ficar internado. Aquilo me balançou um pouco, que eu falei, ficar internado, então a situação deve estar mais séria do que eu imaginava, que eu ia voltar para casa. Ali o senhor já estava começando a ficar preocupado, imaginava que pudesse acontecer alguma coisa? A preocupação era leve, não estava com medo, preocupado, né? Eu ainda estava bem confiante ali naquele momento de que tudo ia dar certo, né? Mas é claro que já começa a mudar alguma coisa dentro da gente, porque até então eu estava com aquele pensamento de que aquele dia eu estaria em casa. Eu só ia fazer ali eu ia fazer novamente o teste, ia fazer alguns procedimentos, tomar algum medicamento e ia voltar para casa. Quando eu descobri que eu ia ficar internado, já muda alguma coisa dentro da gente, mas não chegou a abalar a minha confiança, né, a minha fé. Eu continuei crendo que aquilo ali ia passar rápido. Aquilo que era na minha cabeça algo que passaria rápido, acabou se agravando dia após dia. No quinto dia, foi um dia bem dramático. A minha saturação começou a baixar, e nessa hora eu já perdi um pouco a minha consciência, né? Então, isso que eu vou falar agora já foi que eu ouvi da fisioterapeuta e da equipe médica quando aconteceu. Então, ela disse que os meus olhos começaram a ficar vagos, começaram a fechar, e quando ela olhou, a minha saturação já estava em 54, que é muito baixo, é considerado muito baixo. E para você ter uma ideia, quando está 89, quando baixa de 90, você já tem que procurar um hospital. E a minha já estava 54, e sem oxigênio, sem o auxílio do oxigênio. Então, os meus olhos foram fechando, e aí a minha cabeça só inclinou para o lado assim, e eu apaguei. E naquele momento, né, a fisioterapeuta, que era uma voluntária que estava lá no momento, que já foi nossa discípula, quando ficou sabendo, correu para lá para tentar ajudar. E naquele momento, ela esteve na igreja domingo agora e conversou comigo, e ela falou, pastor, eu olhei para os seus olhos, seu semblante foi caindo, e a sua cabeça caiu de lado, e na hora que eu olhei para você, eu disse, a gente vai perder o pastor. Então eles disseram, olha, você é um milagre. Você chegou aqui praticamente morto. Os seus sinais vitais estavam muito baixos, e a gente conversou e falou, olha, a gente tem que seguir o protocolo, mas um dia uma enfermeira entrou no quarto para fazer os procedimentos, medicação,
E quando ela olhou para mim, eu estava com os olhos arregalados, olhando para ela. E aí ela... O senhor está consciente? Aí eu... Mas eu estava entubado, né? Então eu não conseguia falar. Eu só conseguia mexer a cabeça. Minhas mãos estavam amarradas na cama, porque é um procedimento para evitar que, se o paciente acordar, evitar que ele entre em pânico e arranque, né, os equipamentos e enfim, prejudique ali o tratamento. Então, mãos atadas ali na cama, e eu só balançava a cabeça sim ou não, e dava jóia assim com a mão amarrada, né, com a mão presa. E aí ela começou a me fazer algumas perguntas, e eu sim, não, né, era tudo que eu conseguia fazer. E ela ficou muito assustada, e ela falou: mas por que o senhor não está dormindo? O senhor tinha que estar dormindo, o senhor está sedado, o senhor tinha que estar dormindo. E aí eu ficava olhando para ela, mas eu não queria dormir para não ter visões, para não ter alucinações, que no meu ponto de vista eram alucinações. Depois eu descobri que eram visões que Deus estava permitindo que eu tivesse. Eu fechei os olhos para descansar. Eu falei, eu estava exausto, né, que eu lutava contra o sono. E aí eu fechei os olhos. Quando eu fechei os olhos, eu comecei a ver um campo devastado, uma área muito feia, parecia realmente um cenário de guerra mesmo. E eu não conseguia enxergar muito, mas foi clareando, e de repente eu vi uma cena de devastação, muita coisa quebrada, muita coisa destruída. E eu comecei a ver esqueletos, comecei a ver crânios, ossos. E eu olhei para aquilo e, né, aí eu já estava assim, vou abrir os olhos de novo, porque eu não quero ficar vendo isso. E aí Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo: esse aí que você está vendo é o Vale de Ossos Secos, de Ezequiel 37. O Espírito Santo falou comigo: esse é o Vale de Ossos Secos de Ezequiel 37. Aí naquele momento eu já fiquei atento e pensei comigo mesmo, né? Eu não estou tendo uma alucinação, Deus está falando comigo, eu estou tendo uma visão. E aí Deus continuou me mostrando, né, o Vale de Ossos Secos. E aí o Espírito Santo falou comigo: olha, existem muitas pessoas que estão como esses esqueletos, como esses ossos, mas só que elas estão vivas. E aí Deus falou comigo: olha, o pior que pode acontecer a um homem não é morrer. Porque eu estava ali com aquele pensamento, né? Eu estava numa UTI e é inevitável, né, a gente ter esse pensamento. Uma coisa eu tinha certo, né? Quando eu acordei ali, eu falei: eu sobrevivi, eu não morri, né? Isso eu tinha certeza. E aí Deus falou comigo: olha, o pior que pode acontecer a uma pessoa não é morrer, mas é viver a vida nessa terra como se morto estivesse. No dia seguinte, após essa visão que eu tive, vieram duas enfermeiras cuidar de mim, né? Uma ficou ao lado direito da cama, a outra ao lado esquerdo, e elas conversavam. E aí essa enfermeira da esquerda, né? Deus incomodou muito meu coração para eu falar com ela, mas eu estava entubado. Eu não tinha como falar com ela. Aí eu olhei para ela, aí eu apontei o dedo para ela, né? Apontei para ela assim diretamente para o rosto dela. E ela se assustou um pouco e ela falou: o senhor quer falar comigo? Aí eu só balançava a cabeça, né? Aí ela ficou me olhando, aí eu falei: como é que eu vou falar o que eu quero? Aí eu apontei para ela de novo, falei assim: ó, aí naquele momento
é o Espírito Santo, né? Porque uma mímica ridícula dessa. Aí ela falou assim, ela olhou nos meus olhos, já encheu de lágrimas os olhos dela, e ela falou: eu já sei, o senhor está falando para eu voltar para Deus, né? Aí nisso eu peguei a mão dela, segurei a mão dela e comecei a apertar. Apertei muito a mão dela. Aí ela começou a chorar aí ela olhou para mim e falou assim: nesse próximo domingo eu vou estar de volta na igreja. Eu sempre declarava, Vitória, que eu nunca ia pegar essa doença. Eu declarava: eu não vou pegar essa doença, eu não vou ser infectado. E se um dia eu for infectado, eu já declaro: eu não vou morrer dessa doença. Isso eram palavras que eu sempre declarava: eu não vou morrer dessa doença, eu não vou morrer de Covid. Chegou a hora de eu sair, eu sentei na cadeirinha de roda, que eu ainda estava andando meio debilitado, e aí eles pararam assim, na enfermaria, imprimiram aquela placa, tinha uma impressora, eles digitaram, imprimiram, uma equipe muito grande, começou a aparecer médico, a médica que me deu alta, que estava de plantão, veio, começou a surgir muita gente, e aí eu peguei a plaquinha, daqui a pouco eles estavam cheios de balões e tal, e aí eles começaram a cantar, né, e aí eu comecei a gravar e passar por vários corredores do hospital até chegar na saída. E aí quando eu cheguei lá na saída, tava minha esposa e meu filho do meio, né, o Guilherme, o Vinícius e o Matheus tinham ficado em casa para me esperar. E aí foi algo muito forte para mim naquele momento. Quem já conhece a Jesus, aleluia, amém. Trouxe aqui um papelzinho. Eu queria, rapidamente a gente vai encerrar o nosso ArenaCast dessa semana. Eu queria que o senhor pudesse ler em voz alta, me dizer o que essa frase representa na sua vida. Bom? Então lê aí. Sabe, eu saí com essa plaquinha da UTI, né, naquele dia, do hospital naquele dia, mas no fundo, né, quando eles me deram essa plaquinha, eu venci, me veio a memória que eu não venci nada. Eu não venci nada. Jesus venceu por mim naquela cruz.